Vamos lá? Hoje eu quero falar sobre sonhos. O tema da minha mensagem é: você precisa sonhar. Diga comigo: você precisa sonhar. Eu preciso sonhar. Amém. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Neemias, capítulo 1. Neemias está no Velho Testamento, aí depois de Esdras, 2 Crônicas. Quero compartilhar algo que o Senhor ministrou no meu coração com você nessa noite. Se você encontrou, diga: eu amo a palavra de Deus. Quero te encorajar nessa noite a viver os sonhos que Deus tem para a sua vida. Podemos ler? Amém? Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que dissestes a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para um lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, porque nela nós encontramos a direção, nela nós encontramos, ó Deus, a orientação, nela nós encontramos, Senhor, aquilo que nós precisamos. E nós precisamos voltar a sonhar nessa noite, Senhor. Então venha sobre nós com instrução, venha sobre nós com direção, venha sobre nós como revelação. Que a palavra profética esteja sobre este lugar, porque este é um ambiente profético. E nós queremos viver, Senhor, isso nessa noite. Se você crê, diga amém. Amém. Uma das coisas que movem o ser humano são os sonhos. Quem não tem sonhos, quem não tem projetos, quem não tem objetivos, não consegue vislumbrar um futuro. Seja ele próximo, seja ele em breve prazo, ou seja ele a longo prazo. Eu costumo dizer que o sonho é o combustível que nos motiva a viver uma vida criativa. Se você tem um sonho, você tem uma motivação para fazer algo, para acordar, para fazer algumas conexões, para estudar, para se capacitar. Se você tem sonhos, você tem um objetivo para viver. Se você tem sonhos, você tem uma razão para viver.
Se você tem sonhos, você tem um lugar para se chegar. Mas, infelizmente, muitos perderam a sua capacidade de sonhar. E, com isso, deixam de acreditar nas suas próprias habilidades. Deixam de acreditar nos seus dons. Deixam de acreditar nos seus talentos. E não se veem capazes de realizar os seus sonhos. Porque não se sentem prontos, não se sentem bons o suficiente para isso. Nós estamos vivendo em uma pandemia. Eu acredito que, como nós nunca passamos por isso. E como nós somos testados. Como nós fizemos algumas agendas. E essas agendas, de uma hora para outra, elas tiveram que ser canceladas. A gente teve que se reinventar. A gente está tendo que se reinventar. E muitas pessoas, porque não tiveram essa capacidade, ou porque acham que não têm essa capacidade, estão ficando à beira do caminho, e muitas já até ficaram para trás. Mas esse texto, como existem muitos sonhadores na Bíblia, você pode lembrar aí de José, mas contando a história de Neemias, ele, um hebreu, um mero copeiro do rei, um copeiro do rei Artaxerxes, na Pérsia, ele teve um sonho. Depois de ouvir a sua triste história, a história do seu povo, ele foi impulsionado a sonhar. Ele foi impulsionado a sonhar com a restauração dos muros de Jerusalém. Ele foi impulsionado a sonhar em reconstruir a história do seu povo. E o muro de Jerusalém é um símbolo espiritual de Israel. Ele foi destruído por volta do 19º ano do reinado do rei de Nabucodonosor em 587 a.C., após a invasão aí dos babilônicos. Foi uma investida de mais de 70 mil soldados para conter a rebelião dos judeus que eram contra a autoridade de Roma. Mas quando finalmente acabou esse combate, em que eles conseguiram ali romper as 3 camadas da muralha, o que se pôde ver foi um banho de sangue, o mar de sangue, porque os judeus eram resistentes contra a cultura de Roma. Porém, quando alguns deles voltaram da Babilônia para Israel, para Jerusalém, eles não conseguiram reconstruir os muros de Jerusalém. Diante dessas tristes notícias que Ramame e alguns homens trouxeram para Neemias, imediatamente, ele se sentiu na responsabilidade, como servo de Deus, como parte daquela nação, em reconstruir os muros de Jerusalém. E ali ele começou a sonhar, ele começou a ter um projeto, ele começou a ter um sonho. Nessa noite eu quero te encorajar a sonhar novamente. Talvez você ainda não tenha uma razão para sonhar. Talvez lhe faltam motivos para sonhar nessa noite. Muitas vezes me faltaram motivo. Mas eu quero aqui nessa noite trazer algumas lições com a história de Neemias. O que Neemias pode nos ensinar com essa história de reconstrução do reino, dos muros de Jerusalém, do reino de Jerusalém. Neemias estava ali, esquecido, em uma terra estranha, com um rei estrangeiro, mas ele estava pronto para sonhar novamente. E o que a gente pode tirar com algumas lições desse simples empregado? O primeiro deles é os sonhos que dão sentido à nossa vida. Diga comigo, são os sonhos que dão sentido à nossa vida. Neemias, no capítulo 1, no versículo 11, diz o seguinte: ouve agora a minha oração e as orações de todos os teus servos que têm prazer em te adorar. Faz com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo neste tempo. Eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Antes de ouvir a situação a qual passava Jerusalém, antes de ouvir a história por parte de seu irmão, Neemias estava fadado apenas a fazer a sua rotina de cuidar da adega do rei, de cuidar das bebidas do rei, de servir o rei, ou seja, de cumprir apenas aquilo que estava pré-estabelecido para ele. Mas, ao saber das últimas notícias que ocorriam, ele teve que mudar.
ele teve que mudar a sua postura. Você precisa entender, para que você comece a sonhar, você precisa ter um objetivo de viver. Você precisa sonhar com algo que faça sentido para você. Muitos de nós estamos tão acostumados com o nosso ativismo, muitos de nós estamos tão acostumados com a nossa agenda, tão acostumados com as nossas rotinas, que nós vivemos como se fôssemos robôs. E muitos de nós estamos ficando frios, muitos de nós estamos ficando sem perspectiva de vida, porque o lugar onde nós estamos traz um certo comodismo. Mas você precisa sonhar para ter um novo objetivo de vida, para mudar de vida. Porque eu aprendi com o meu pastor Paulo que quem não vive em ciclos, anda em círculos. Então, se você não vive de ciclos, você vai fazer a mesma coisa, mas você vai obter os mesmos resultados. Você não terá outros resultados. E muitas vezes esse é o seu maior questionamento. Por que a minha vida não muda? Por que eu não consigo obter algumas coisas que talvez outras pessoas tenham? Às vezes você está fazendo as mesmas coisas, você passou pelos mesmos lugares que essa pessoa passou. Mas às vezes essa pessoa tem feito coisas diferentes que você está fazendo. Às vezes você está tão focado nessa rotina, você está tão focado em apenas naquilo que está pré-estabelecido para você, que você não tem ido além. Se os seus sonhos não têm uma direção, você não tem um objetivo a cumprir. E o Senhor está nos chamando hoje à noite a rever a nossa história. A rever de onde nós saímos. Quais foram as promessas de Deus que foram lançadas para as nossas vidas? Quantos aqui têm promessas de Deus para a sua vida? Eu tenho promessas de Deus. E constantemente eu preciso rever essas promessas de Deus para a minha vida. Sabe por quê? Porque senão o ativismo vai me tirar do foco. Muitas vezes a rotina vai me fazer esquecer aquilo que eu preciso fazer além daquilo que já está pré-estabelecido. Às vezes você não consegue receber aquela promoção que você tanto sonha, porque você tem entregado o que é óbvio. E muitas vezes os nossos chefes, os nossos superiores, esperam algo muito melhor e muito maior, porque aquilo que a gente faz, Ele sabe fazer com certeza. Deus está nos convidando nessa noite a abrir as gavetas da nossa vida, as gavetas dos sonhos, as gavetas da nossa promessa, porque às vezes o ativismo, a sua rotina, tem roubado aquilo que necessariamente você precisa fazer. E para que eu tenha o upgrade na minha vida, eu preciso começar a revisar algumas ações. Eu preciso revisar alguns caminhos que às vezes eu tenho passado todos os dias. E às vezes algumas notícias ruins vão chegar na sua vida, para que você comece a observar que a sua vida às vezes está meio normalzinha demais. Aparentemente essas notícias eram ruins, mas essas notícias deram um novo sentido para Neemias. Essas notícias trouxeram um novo sentido para a vida de Neemias. E talvez, querido, querida, você tenha recebido notícias ultimamente que não têm sido boas, aparentemente. Mas eu estava pregando ontem e eu estava dizendo que aquilo que você chama de problema, Deus chama de treinamento. Aquilo que você chama de luta, aquilo que você chama de pepino, Deus está chamando de treinamento. Para que você possa sair desse lugar onde você está e para que você possa voltar a sonhar. As notícias não eram boas, Jerusalém estava desprotegida, e haviam muitas pessoas lá, mas ninguém estava fazendo nada, e Neemias estava lá quieto no canto dele, sem fazer nada, fazendo aquilo que ele estava sendo contratado para fazer. E essa notícia trouxe de volta a Neemias a capacidade de sonhar. Eu quero te dizer nessa noite, você precisa começar a ressignificar essas notícias que estão chegando para você. Porque essa enfermidade não veio para te matar. Essa questão não veio para te fazer desanimar. Muito pelo contrário, se você está achando que você está retrocedendo, eu quero te dizer nessa noite que você está andando para trás, para você conseguir um impulso maior para pular esse abismo que está à sua frente. A flecha, para que ela seja lançada mais longa, ela precisa ser esticada para trás, para que ela consiga ir mais longe. Essas notícias não vieram para te parar.
Fala com esse irmão que está do seu lado aí, essas notícias não vieram para te parar. Muito pelo contrário, essas más notícias acenderam algo no coração de Neemias, que estava lá no palácio, completamente comprometido com o seu trabalho, completamente comprometido com aquilo que ele tinha que fazer. Mas Deus tinha algo novo para ele. Às vezes você está tão comprometido com o seu trabalho, você está tão comprometido com o seu relacionamento, com tantas outras coisas, e as notícias estão chegando e você não tem mudado o seu comportamento, não tem mudado a sua visão. Mas essas notícias chegaram para dar sentido a Neemias. E eu quero te dizer nessa noite que essas notícias estão chegando para fazer com que você volte a sonhar novamente. A segunda coisa que eu aprendo é que são sonhos que nos movimenta e nos tira do comodismo. Diga comigo, sonho nos movimenta e nos tira do comodismo. Neemias capítulo 2, nos versículos 4 e 5, diz o seguinte, vamos ler junto? Neemias 2, 4 e 5. Posso ler aqui? O rei lhe perguntou, o que você quer? Eu orei ao Deus do céu e disse ao rei, se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido, me deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade de onde os meus antepassados estão sepultados. Quando Neemias recebeu essa notícia, ele ficou muito preocupado. E como eu disse anteriormente, algo dentro dele aconteceu. Algo dentro dele foi mexido. Uma chama dentro dele foi acesa. E aí ele ficou preocupado porque ele era servo de um rei estrangeiro. Ele estava numa terra estranha e estava servindo a um rei estrangeiro. Ou seja, aquele rei não tinha nada a ver com a história dele. E certa vez, ele foi servir o rei e o seu semblante não estava bom. Neemias, eu acredito que era um cara muito animado, era um cara que servia o rei com alegria, porque afinal de contas ele estava guardado, porque quem servia o rei tinha proteção, tinha um lugar para dormir, tinha comida, era alimentado, então para ele estava tudo certo. E aí o rei, vendo a afeição de Neemias naquele momento, ele perguntou, tem alguma coisa errada? Está acontecendo alguma coisa com você? E aí ele viu a oportunidade de pedir ao rei. Eu tenho a certeza absoluta que após ter orado a Deus, Neemias esperou o momento certo para pedir ao rei que o rei o liberasse. E esse texto fala que imediatamente após o pedido de Neemias, o rei liberou com facilidade. Isso para mim me faz claramente reconhecer que é uma resposta do Deus vivo. Deus estava comprometido com a missão que ele havia implantado no coração de Neemias. A fim de liderar a reconstrução de Jerusalém, Neemias deixou a sua posição confortável, onde ele estava protegido. Eu quero te dizer algo nessa noite, que sonhar é lidar com o imprevisto. Sonhar é lidar com o imprevisto. Às vezes nós queremos estar tão conscientes da situação, a gente quer administrar tudo, a gente quer manter o controle, e isso às vezes nos impede de sonhar, porque sonhar também exige passos de fé. E a Bíblia diz que fé é ter a certeza das coisas que não se veem, que não se esperam, e que elas se tornarão realidade, parafraseando. Ou seja, a fé é a certeza de que mesmo esse copo não estando cheio de água, quando eu tiver sede, eu vou beber e lá haverá água para matar a minha sede. Isso é fé, é dar um passo em direção a algo que eu ainda não estou vendo, que eu ainda não visualizo, mas eu tenho certeza que está lá. Sonhar é lidar com imprevistos, e muitas vezes a gente vai precisar sair da nossa zona de conforto para sonhar.
Tem muita gente aqui que quer viajar para o exterior, mas ainda nem tirou o passaporte. Tem muita gente aqui que quer viajar e ainda nem começou a estudar inglês. É o mínimo, porque não tem tempo. Aquilo que eu priorizo é importante. Se você não prioriza isso, porque ainda não é importante para você. O seu sonho precisa ser prioridade na sua vida. Sonhar simplesmente não basta, porque quando você sonha apenas, você fica apenas na contemplação de um sonho. Aí você às vezes está dormindo, você sonha que você está lá em Miami Beach, mas apenas sonhar não vai acontecer nada. Você precisa começar a agir, você precisa começar a ter alguma ação, porque o seu sonho só vai começar a tornar realidade quando você tem um passo, quando você faz alguma coisa para que isso aconteça. E Neemias esperou o momento certo, porque um não ele já tinha. Diga comigo, não eu já tenho. E a gente precisa estar preparado também para receber um não, porque um não tem o mesmo peso do sim. Porque muitas vezes nós temos startado algumas coisas na nossa vida que não está no momento certo de acontecer. E o fim disso é a frustração. Mas Neemias esperou o momento certo. A Bíblia fala que ele orou e jejuou. Nós temos aprendido aqui que quando nós oramos, nós liberamos decretos do céu para a nossa vida, para a nossa cidade, para a nossa família. Então você precisa começar a liberar decretos em oração sobre a sua vida, sobre os seus sonhos. Começa a abrir essa gaveta nessa noite, porque eu creio que hoje é o tempo certo para você voltar a sonhar. Se Deus está falando com você hoje à noite, você precisa voltar a sonhar. Volte a sonhar, porque Deus ainda realiza sonhos. Ele é comprometido em realizar os nossos sonhos. A Bíblia diz, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer, Ele vai realizar. Neemias está nos ensinando que o comodismo faz com que vivamos uma vida de mediocridade. Saia desse lugar. Eu por muito tempo na minha vida, eu vivi num comodismo. Eu era preso em minhas emoções, a pessoas. E por muitas e muitas vezes, eu criei ambientes confortáveis, como justificativa para eu viver nesses momentos. E foram anos, e eu investi grana nisso, dinheiro nisso. Está aqui o Paulo e a Dani que não me deixam mentir. Mas um dia, alguém disse para mim, eu não acredito mais no que você está me dizendo. Eu acredito se você agir. E aí eu comecei a pensar que aquilo que eu temia, o mal que eu temia me sobreveio. Eu achava que era outra pessoa, eu achava que era minha esposa que estava presa numa prisão emocional, mas na verdade eu estava junto com ela. Porque eu estava trazendo um ambiente confortável para que nós vivêssemos nessa prisão emocional. Mas houve um dia em que a má notícia chegou para mim, de que as pessoas não estavam mais acreditando, e era uma pessoa que eu admirava, que eu admiro tanto, e essa má notícia chegou para mim, e eu tive muita vergonha. Mas hoje eu estou aqui para testemunhar para você que eu saí dessa zona de conforto. É bom? Não, não é. Aparentemente não é. Mas eu quero dizer para você que eu estou no melhor lugar para estar, na hora certa e com as pessoas certas. Aparentemente vai parecer ruim, mas você precisa crer que Deus tem um compromisso de te levar para um lugar melhor do que você está. E hoje eu estou no melhor lugar para se estar, sem prisões emocionais, e eu posso dizer para você que hoje eu posso voltar a sonhar, eu posso voltar a planejar, eu posso programar férias, só com a minha família, e você pode fazer isso também. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus não está nos palácios, Deus está no deserto. Porque no palácio você está protegido, você está seguro, você dorme no travesseiro de penas de pavão, não sei se isso é chique, de ganso dinamarquês, dos poços de Yerevan.
E às vezes Deus está te chamando para dormir no travesseiro da NASA. Mas esse é o melhor lugar para se estar, se Ele estiver, que você esteja lá. E aí Neemias precisou sair desse lugar. Outra coisa que eu aprendo é que quem sonha nunca está sozinho. Diga comigo, quem sonha nunca está sozinho. Tendo resposta do rei, Neemias partiu para Jerusalém e viu toda aquela situação da cidade e se expressou diante do povo que nela estava, sem perguntar nada, disse: olha, eu vou reconstruir, eu vim aqui para ajudar, nós vamos reconstruir esse lugar, nós vamos reconstruir os muros, e Jerusalém vai voltar a ser segura. E imediatamente ali, o povo já disse: estamos com vocês. Olha o que diz lá no Neemias 2, no versículo 17. Mas aí eu lhes disse: veja como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas e os seus portões foram destruídos. Vamos reconstruir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Interessante que haviam pessoas morando ali em Jerusalém, mas ninguém teve a iniciativa, ninguém começou o processo de reconstruir, mas Deus chamou um homem que estava a milhares de quilômetros para voltar para a sua terra e reconstruir. Talvez nós estamos aqui focados em nossas realizações pessoais, mas Deus está te convidando aqui também hoje à noite para que você esteja disponível para sonhar os sonhos dEle. Os sonhos que Ele tem para esta igreja, os sonhos que Ele tem para este lugar. Você precisa começar a se disponibilizar a sonhar também a visão da igreja onde você está. Você precisa começar a se disponibilizar também para começar a vibrar com aquilo que a gente consegue conquistar, com as conquistas que nós temos. Você precisa começar também a arregaçar as suas mangas, aquilo que a gente tem dito aqui em toda a mensagem de oferta, e participar e contribuir para o crescimento dessa missão, dessa visão aqui nesse lugar. Porque pastor Paulo e pastora Dani são os Neemias enviados por Deus para reconstruir muros nesse lugar, e nós estamos aqui para apoiá-los nisso. Vocês creem nisso? Digam amém. Amém. Estou dizendo amém porque eu também creio. Porque quem sonha os sonhos de Deus não está sonhando sozinho. Se Deus tem um sonho para você no seu lugar, Deus vai enviar os funcionários certos, os funcionários de confiança para fazer o seu negócio prosperar. Eu sou uma peça fundamental ali dentro da minha área, porque eu entendo o meu papel ali. O meu papel como funcionário da minha empresa é promover a minha empresa para que ela seja bem qualificada no mercado, para que ela prospere, e assim ela consiga tirar pessoas, conseguir fazer com que pessoas paguem contas, assim como eu consigo pagar as minhas. Eu entendo o meu papel ali, que eu sou uma pessoa que precisa promover outras pessoas, que precisam do conhecimento que muitas vezes eu detenho. E Neemias estava ali, pronto, disposto para abençoar pessoas, para auxiliar pessoas, para reconstruir. Talvez ele voltou para o lugar onde ele estava, mas naquele momento ali, ele estava sonhando os sonhos de Deus para aquela nação. E Deus está nos chamando nessa noite a voltar a sonhar os sonhos de Deus para essa nação. Às vezes estamos focados naquilo que é só nosso, naquilo que a gente precisa desenvolver, mas Deus está nos chamando para ser relevantes aqui também, porque quando alguém sonha os sonhos de Deus, não sonha sozinho. Sozinho eu consigo ir mais rápido, mas com vocês nós conseguimos ir mais longe, porque vocês irão onde eu não posso ir, vocês estarão às vezes onde eu não estarei. E Deus está nos chamando nessa noite a voltar a sonhar os sonhos que Ele tem para essa igreja, os sonhos que Ele tem para Boas Novas Barreiro. O que você pode fazer para contribuir para que esse sonho seja uma realidade? O que você pode contribuir para fazer com que nós, os líderes aqui, os voluntários que já estão ativos, não façam sozinho? Deus precisa de você para que o Evangelho chegue a toda criatura. Você é um sonho de Deus, amém? Nós somos responsáveis pela realização do sonho de Deus aqui na terra. Olha isso,
Quem sonha nunca está sozinho. Sabe por quê? Os sonhos que vêm de Deus nunca são individuais. Diga, os sonhos que vêm de Deus nunca são individuais. No capítulo 2, no versículo 18, Neemias fala assim, então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado, e também contei o que o rei tinha me dito, e eles disseram, vamos começar a reconstrução, e se aprontaram para começar o trabalho. Quando Deus implanta sonho em nossos corações, como nessa história, Ele não visa apenas o crescimento meu pessoal de indivíduo, mas de muitas pessoas. Você foi transformado para transformar. Você foi curado para curar. Às vezes você não tem uma eloquência na pregação, mas você tem um testemunho. Foi o testemunho da experiência que Neemias teve com Deus em relação à reconstrução dos muros de Jerusalém, que motivaram o povo. O que você está esperando para contar a sua experiência com Deus para os seus familiares? Tem pessoas aqui que são testemunhos ambulantes. Eu sou um testemunho ambulante. O que você está esperando para dizer algo para a pessoa que está do seu lado, para a pessoa que está mais próxima, a respeito daquilo que Deus fez na sua vida? Porque muitos testemunhos fazem com que pessoas voltem a sonhar. Às vezes você está aí se lamentando pela sua história triste, ou eu quero te dizer que você é só mais um em 1 milhão que teve uma história triste. Mas a sua história precisa ser uma história de milagre, sabe por quê? Porque é ela que vai levantar outras pessoas. Se Cristo fez algo por você, é para que por meio desse amor seja manifestado na vida de outras pessoas. E aí sim, você consegue fazer com que outras pessoas voltem a sonhar, porque Deus ainda realiza sonhos. Essa música é muito forte. Deus ainda realiza sonhos. Isso não significa que você não pode ter uma profissão, um emprego melhor. Essas coisas são consequências de quem sonha. Os sonhos de Deus sempre abençoam a nós e outros que estão ao nosso redor. O que você tem sonhado? Como você tem abençoado as pessoas? Eu sempre sonhei em me formar, e eu não sabia qual seria a minha profissão. E um dia eu fiz um teste vocacional, e eu consegui saber qual era a minha área de atuação. E aí eu estudei por 4 anos publicidade e propaganda. E depois eu fiz um curso de designer gráfico. E aí eu falei, estou pronto para o mercado. Porque eu já estava dentro da empresa que eu trabalho. E aí eu fui recolocado dentro das minhas habilidades. Mas aí eu vi a mão do Senhor trabalhando para que eu me movimentasse para outras áreas também, como gestão de marca, o que a gente chama como branding. Além da publicidade, além do design, eu tenho especialidade em marca, para a glória do Senhor. Mas aí eu falei assim, o Senhor me abençoou tanto, porque eu sinceramente eu não sei como eu paguei a minha faculdade, eu não sei como eu paguei o meu curso, eu não sei como eu paguei a minha pós-graduação, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. E aí, queridos, eu falei, eu preciso devolver isso ao Senhor. Eu preciso direcionar o meu conhecimento, a minha capacitação, não apenas para o meu trabalho, mas também ao Senhor. E desde então, o meu objetivo de vida é, em toda a igreja local que eu estiver, eu não vou servir ao Senhor apenas com o meu talento de cantar, com o meu talento da oratória, mas também com o meu talento do design. Então assim, eu tenho o maior prazer em servir a minha igreja local com a comunicação visual, porque essa é a minha forma de ofertar ao Senhor. Eu já fiquei até 3 horas da manhã para criar um layout, que você pode olhar assim e dizer, essa marca aqui foi umas 3 horas criando. Nossa, que coisa mais boba, né? Uma uva, frutificação. Mas tem todo um contexto por trás. Tem uma palavra que foi lançada sobre a vida dos nossos pastores. Tem um texto bíblico sobre isso. Tem todo um estudo de coro, um estudo de posicionamento. Então, às vezes, quando o seu irmão te dá um preço que você fala, não, está caro demais. Aqui, é você que não pode pagar, não é que está caro. Porque ali está envolvido
o tempo que ela estudou, a luz, o computador, a criatividade. Então tem muita coisa envolvida. Então para de colocar preço no serviço dos outros. Fecha parênteses. Tá gravando? É a minha forma de devolver ao Senhor aquilo que Ele me deu. Tem muitos amigos que chegam perto de mim e falam assim, faz uma marca para mim de graça. Eu vou dizer não. Alguns eu vou dizer sim. Porque tudo que eu faço, eu preciso entender que há um propósito por trás. Então tudo que você faz, você precisa entender que tem que ter um propósito maior por trás. E eu entendo que quando eu sirvo a minha igreja com os meus dons, com os meus talentos, eu estou realizando um sonho pessoal também. Diga assim, eu preciso voltar a sonhar. Sabe por quê? Porque os sonhos que Deus tem para a minha vida não são apenas para mim, mas é para todo o corpo. Porque eu entendo que como corpo, eu também contribuo para o crescimento desse corpo. E o último tópico, não menos importante. Quem sonha com Deus, vê os seus sonhos concretizados. Diga, quem sonha com Deus, vê os seus sonhos concretizados. Agora eu vou lá para o capítulo 7, no versículo 1, na conclusão de todo o trabalho. Agora as muralhas estavam reconstruídas, os portões estavam todos nos seus lugares. Foi marcado o trabalho dos guardas do templo, dos cantores e dos levitas. Uau, estava tudo certo. Neemias conseguiu. Neemias realizou o seu grande sonho, que foi erguer as muralhas de Jerusalém. E é claro que durante esse processo surgiram muitos percalços, muitos pepinos para se resolver. E isso muito acontece nesse processo de sonhar e de realização dos sonhos. Se a gente for contar aqui, for chamar alguém para dar testemunho, a gente não vai embora. E surgirão também opositores, assim como surgiram em Sambalate, Tobias e Gesem, que começaram a questionar algumas coisas, alguns pontos, alguns posicionamentos de Neemias e daquele grande povo. E eles enviaram um recado para Neemias: olha, eu preciso conversar com você. Eu quero fazer alguns apontamentos aí. Queridos, a legalidade que eu tenho para dar alguma sugestão é se eu estou envolvido 100% com o processo. E muitas vezes, sabe aquele sapo de fora não coaxia? Muitas vezes a gente tem sido sapo de fora e a gente tem dado algumas ideias erradas. A gente tem sido Sambalate, Tobias e Gesem na vida de outras pessoas. A crítica, ela é para ser construtiva e não destrutiva. Eu só vou criticar alguma coisa se eu tiver uma sugestão melhor daquilo que as pessoas estão fazendo. Eu só vou fazer uma crítica se eu tiver uma sugestão melhor daquilo que as pessoas estão fazendo. Opositores passarão pelo seu caminho. Pessoas vão criticar aquilo que você está dizendo. Mas se você tem certeza absoluta naquilo que você foi chamado para fazer, no sonho e no projeto de Deus que está dentro do seu coração, eu quero te dizer nessa noite, como boca de Deus, siga em frente. Olha a resposta de Neemias para essas pessoas, para esses sapos de fora. Neemias 6:3. Olha o que Neemias disse: aí eu mandei mensageiros a eles com o seguinte recado: eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer aí. Eu não vou deixar esse trabalho só para ir aí falar com vocês. Não saia do seu foco. Muitas vezes você não consegue concluir uma coisa porque você está ouvindo coisas que estão do lado de fora. Deus já te deu a visão, Deus já te deu a direção, Deus já te deu a provisão e você ainda está parado à beira do caminho. Não volte, não perca o seu foco, siga para o alvo que está estabelecido para você.
Não dê ouvido às mentiras de Satanás, dizendo que você não vai conseguir, porque desafios acontecem. Mas aquilo que você chama de problema, Deus está chamando de treinamento, de capacitação. O medo não pode fazer com que você pare de sonhar. As muralhas, as barreiras não podem fazer com que você pare de sonhar. Os opositores não podem fazer com que você pare de sonhar. Tem tanta gente torcendo aí, dizendo que casamento não é bom. Casamento não é bom não. Casamento é de Deus. Tem muita gente dizendo aí, para que eu vou estudar? Para que eu vou fazer uma faculdade? Para quê? Para quê? Se você tem isso no seu coração, sabe por quê, queridos? Que a maioria das vezes que nós sentimos algo no nosso coração, que nós somos movidos a sonhar, a maioria das coisas que nós somos alinhados a fazer, elas convergem com o nosso propósito de vida. Tudo que nós fazemos está convergindo com o nosso chamado, com o nosso propósito de vida. Então você às vezes não é um personal trainer à toa. Você está sendo usado para curar pessoas. Você às vezes não é aquela confeiteira apenas. Às vezes você está sendo a promotora de alegria para outras pessoas. E Neemias não deu ouvido aos ruídos. Não perca o seu foco. Mantenha-se firme em seu propósito. Não deixe que as frustrações e que outras motivações te tirem do seu caminho. Neemias foi o próprio gestor do sonho, do seu sonho. Você é responsável pelo gerenciamento do seu sonho. Você é responsável por se manter focado até a realização final do seu projeto. Você é o responsável. Eu ouvi uma frase hoje que quem precisa de motivação para fazer alguma coisa é porque realmente não quer fazer. A motivação é pequena perto de um propósito. Se você tem um propósito, você faz. Se você tem um propósito de emagrecer, não é a sua cama quentinha que vai te impedir de fazer a sua atividade física. Porque pelo contrário, parece que a cama abraça muito mais. Então se a sua motivação é essa, você nunca vai conseguir. Se você precisa de uma motivação para vir ao culto, você precisa mudar a sua mente. Porque eu venho por causa dele. Porque é por ele. Eu venho aqui para ter comunhão com os irmãos. Porque eu sou tão abençoado aqui que eu não quero estar em outro lugar a não ser aqui. Não saia do seu foco. Ele foi responsável por trazer a proteção de volta ao povo de Deus. Neemias foi resposta do profeta Jeremias, que disse que o povo seria reunido outra vez, o povo de Deus, e ele conseguiu. Esse sim é um sonho extraordinário. Deus está nos chamando para sonhar de forma extraordinária. Deus está te dando coragem e intrepidez nessa noite para sonhar ainda maior. Sonhe. Sonhe. Porque Ele é fiel para cumprir todas as coisas. Na mão dele está o querer e o efetuar. Sonhe de forma extraordinária. Porque aquilo que você espera, quando você recebe, que legal, era isso que eu esperava. Mas Deus está querendo te surpreender. Porque quando eu recebo algo que eu não espero, é muito melhor, não é, pessoal? Deus está nos chamando para sonhar de forma extraordinária. Eu tenho um sonho para o meu futuro. Eu tenho um sonho para essa igreja. E você? Fique de pé no seu lugar, por favor. Se você quer que os sonhos de Deus se realizem na sua vida, você precisa apresentá-los a Deus em oração. Você precisa sair do seu lugar de comodismo. Você precisa começar a contagiar outras pessoas para sonhar junto com você. Nunca desista, não desista. Não deixe que as afrontas, não deixe que as palavras negativas te impedem de fluir.
As muralhas de Jerusalém, elas foram originalmente reconstruídas e hoje elas não servem mais de proteção contra artimanhas de inimigos, mas hoje elas são um lugar onde é uma atração turística para pessoas que saem de todo mundo. Aquele lugar, sim, é um monumento da realização de um sonho. Eu costumo dizer que tudo aquilo que Deus faz na nossa vida permanece para sempre, não é passageiro. As pessoas vão te conhecer pelo sonho que você realizou. As pessoas vão te reconhecer por aquilo que Deus fez na sua vida. Você vai ser um testemunho vivo. Eu quero te convidar nessa noite a fechar os seus olhos aí no seu lugar e se colocar diante do Senhor. Talvez você chegou aqui nessa noite sem expectativa nenhuma de futuro, mas nós aprendemos que futuro não é um tempo, futuro é um lugar. E Deus está te convidando nessa noite a ir a este lugar. Você precisa voltar a sonhar, você precisa voltar a acreditar nas suas capacidades, você precisa voltar a ministrar, você precisa voltar a orar, você precisa voltar a fazer devocionais, você precisa voltar a receber a sua identidade de filho, de filha de Deus. Volte a sonhar nessa noite, volte a sonhar nessa noite. Coloque sua mão no seu coração nessa hora. Senhor, nessa noite nós nos colocamos diante do Senhor. Como Neemias, ó Deus, nós estamos aqui disponíveis ao Senhor, porque nós temos um anseio, um desejo de sonhar. Senhor, a nossa vida não se encerrou em 2020, porque o Senhor ainda tem muito mais para fazer. Se o Senhor nos guardou aqui até hoje, porque o Senhor tem propósito. Alcança, Senhor, os corações nesse auditório, Senhor, que precisam voltar a sonhar e que precisam ter uma perspectiva de um futuro, Senhor. Alcance famílias aqui nessa noite, Senhor, que estão desacreditadas porque as notícias não são boas. Mas assim como Neemias recebeu notícias que aparentemente eram o fim de uma nação, essas notícias impeliram a Neemias a sair da sua zona de conforto e voltar a sonhar e realizar o seu sonho. E melhor ainda, Neemias sonhou algo que estava projetado no seu coração, Deus. E nessa noite a minha oração é para que pessoas aqui sejam motivadas, sejam ativadas, despertadas, ó Deus, a sonhar os sonhos que o Senhor tem para a vida delas. Nessa noite a minha oração, Espírito Santo, é que o Senhor traga à memória palavras proféticas que foram lançadas, ó Deus, no coração, na mente. Pessoas aqui nesse auditório que receberam, ó Deus, palavras, mensagens, ó Deus, de chamados, de um futuro em Deus. E que nessa noite se encontram desanimadas porque têm olhado o dia mal, porque têm dado importância ao dia mal. Restaura-nos, ó Deus, nessa noite. Faça de nós como Neemias, ó Deus. Que nós sejamos, ó Deus, capacitados em Ti, Senhor, fortalecidos em Ti, para sonharmos aquilo que o Senhor tem para nós. Tira os nossos olhos da circunstância, Senhor. Diga para Ele, no seu lugar: tira os meus olhos da circunstância. Tira os nossos olhos, Senhor, daquilo que nos faz desanimar e nos faz voltar para Ti, Senhor. Nos faz voltar para Ti, que é autor e consumador da nossa fé. Nós queremos sim voltar a sonhar. Nós queremos voltar a sonhar, porque a expectativa do nosso coração é que o Senhor realiza sonhos. Se alguém nesse lugar hoje fraco, perdido, doente, restaura as forças desta noite, Senhor. Senhor, nós queremos ser relevantes na nossa geração, nós queremos ser relevantes nessa região. Então, Senhor, faz-nos sonhar novamente, porque nós somos terras frutíferas aqui, Senhor. Faz-nos sonhar novamente, Jesus.
Faz-nos voltar a sonhar novamente, Jesus. Implanta no nosso coração o desejo de sonhar, Jesus. Matar os seus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os seus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos. Sim, Jesus, sim, Jesus. E a tua visão. Deus está pronto nessa noite para nos restaurar. Ele está pronto para restaurar a nossa visão. Mas você precisa se colocar diante do Senhor para isso. Eu quero te encorajar nessa noite, Boas Novas Barreiro, a se conectar novamente com o seu propósito. Nós temos dito aqui nessas semanas para sairmos das nossas cavernas, para sairmos do nosso lugar de comodismo. E talvez você é um remanescente da pandemia. E Deus está te chamando nessa noite para voltar a sonhar, voltar a acreditar num futuro melhor, na salvação da sua família, voltar a acreditar no seu negócio novamente, voltar a acreditar no seu chamado. Volte a sonhar nessa noite. Volte a sonhar. E que essa palavra fique no seu coração nessa noite, durante essa semana. Que você, a partir de hoje, que não seja apenas uma oração, mas que as suas atitudes a partir de amanhã, ou a partir mesmo, quando você sair da porta para fora, comuniquem que você é uma pessoa sonhadora.